As pessoas choravam, caíam ao chão, gritavam. Os críticos disseram que era fanático, que era louco, que estava perturbando a ordem pública. Em 1739, subiu num túmulo em Bristol, Inglaterra, e começou a gritar para 5.000 pessoas ao ar livre: "Arrependei-vos! O reino de Deus está próximo." Sabe quantas vezes ele pregou o mesmo texto? O texto de Marcos 1,15. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pelo menos 190 vezes. 190 vezes o mesmo texto. Mas ele não repetia por falta de criatividade. Ele repetia porque sabia que o arrependimento não é um evento de uma vez. É um estilo de vida. Mas a pergunta que não quer calar: você acha que já se arrependeu de verdade? Hoje vou te mostrar os princípios do arrependimento que John Wesley pregou, que sacudiram a Inglaterra do século XVIII. Fica aqui até o final, porque o quinto princípio vai te desafiar de um jeito que talvez você nunca tenha sido desafiado. Mas antes vamos entender um pouco o que foi John Wesley. John Wesley nasceu em 28 de junho de 1703 em Epworth, na Inglaterra. Era o 15º filho de um ministro anglicano chamado Samuel Wesley e de Susanna Wesley, uma mulher extraordinária que educava seus filhos com disciplina, oração e compromisso com a palavra de Deus. Com 5 anos de idade, John foi o último a ser resgatado de um incêndio que destruiu sua casa. Sua mãe, Susanna, interpretou aquele momento como um sinal divino. Disse que seu filho era um tição tirado do fogo, citando Zacarias 3:2, e passou a dedicar a ele atenção especial em sua formação espiritual. Wesley estudou em Oxford, onde, junto com seu irmão Charles e com George Whitefield, fundou o chamado Holy Club, o Clube Santo, um grupo de jovens que acordavam cedo para orar, estudar as Escrituras, jejuar às quartas e sextas-feiras, visitar presos e cuidar dos pobres. Por causa da disciplina metódica do grupo, os colegas de Oxford os chamavam de metodistas. O nome era uma zombaria. Virou legado. Em 24 de maio de 1738, numa pequena reunião na rua Aldersgate, em Londres, enquanto ouvia um comentário de Martinho Lutero sobre a carta aos Romanos, Wesley descreveu em seu diário: "Senti meu coração estranhamente aquecido. Ali aconteceu sua conversão genuína. E foi depois desse momento que o mundo nunca mais foi o mesmo." O arrependimento é o pórtico, não apenas a porta de entrada. A citação original de Wesley. Wesley sintetizou as principais doutrinas do metodismo em 3 palavras: arrependimento, fé e santidade. O arrependimento ele chamava de o pórtico da religião. A fé era a porta, e a santidade era a própria religião. Existe uma diferença brutal entre pórtico e porta. E essa diferença muda absolutamente tudo na prática da vida espiritual. A porta você abre uma vez e entra. O pórtico é o espaço de passagem permanente. Você cruza por ele toda vez que entra na casa. Toda vez que se aproxima de Deus, toda vez que vem ao seu trono de graça, você passa pelo espaço do arrependimento. Não como condenação, não como castigo, mas como postura de coração. Wesley lutava contra uma visão radicalmente superficial de conversão que havia tomado conta da Inglaterra do século XVIII. A ideia predominante era simples e perigosa. Me converti uma vez, passei pela porta, está feito. Agora é só esperar o céu. Ele chamava essa mentalidade de um dos maiores enganos da vida religiosa, uma confortável e fatal ilusão. O que Wesley escreveu diretamente: geralmente se crê que a fé e o arrependimento não são nada mais do que a porta da salvação, que são necessários somente no início da carreira cristã. Mas há uma fé e um arrependimento indispensáveis em cada etapa de nossa carreira cristã. Sermão O Arrependimento dos Crentes. John Wesley lê essa frase de novo, bem devagar. Em cada etapa da carreira cristã. Não apenas no começo, em cada etapa. Isso significa que o pastor de 40 anos de ministério precisa tanto do arrependimento contínuo quanto o jovem recém-convertido. Que o pregador que encheu estádios precisa do mesmo pórtico que o mais humilde membro da última fila do culto. O peso da posição, da experiência,
dos anos na fé, nada disso substitui o arrependimento contínuo. Pensa comigo em algo que você provavelmente já observou. Você já conheceu alguém que diz: eu já me converti, já me arrependi de tudo lá atrás, e usa isso como escudo para não ter que revisitar atitudes, comportamentos, padrões de pecado que claramente ainda existem em sua vida? Como uma armadura de teflon espiritual. Tudo escorrega, nada gruda, nada precisa ser examinado. Wesley identificou isso como um dos maiores obstáculos ao crescimento espiritual genuíno. A pessoa para de caminhar porque acha que já chegou. Mas a caminhada cristã não é uma linha reta com ponto de chegada nesta vida. É um processo contínuo de aproximação a Deus. Um processo que começa sempre da mesma forma, com arrependimento renovado. A imagem do cirurgião. Imagine um cirurgião que opera uma pessoa com câncer de estágio avançado. Ele realiza uma cirurgia longa, delicada. Remove o tumor principal. A cirurgia vai bem. O paciente sai da mesa de operação vivo. É um milagre da medicina. Mas agora imagine que esse médico, depois da cirurgia bem-sucedida, dispensa o paciente dizendo: pronto, está curado, pode ir. Sem acompanhamento, sem exames de retorno, sem verificação de células residuais, sem quimioterapia preventiva, só, está curado, pode ir. Seria um erro médico grave, potencialmente fatal, porque as células cancerosas podem persistir em locais não detectados, podem se reorganizar, podem metastizar. Wesley usava linguagem parecida quando falava do pecado interior. Ele distinguia com precisão entre a justificação, que quebra o poder do pecado exterior, as obras evidentes da carne, e a santificação, que trabalha progressivamente sobre o pecado interior. O orgulho, a ira, o amor ao mundo, a obstinação, a vaidade, a inveja camuflada de preocupação com o próximo. A justificação é a cirurgia. Gloriosa, necessária, radical. Mas o processo de santificação é o acompanhamento. E esse processo começa sempre da mesma forma, com arrependimento renovado, honesto, profundo. A disciplina do diário. Wesley tinha uma disciplina chamada exame de consciência que praticava com rigor diário. Ele escrevia em seu diário pessoal não apenas os feitos e compromissos do dia, mas os pecados que havia reconhecido, as oportunidades perdidas de agir com amor, as vezes em que havia falado mais do que devia, ou calado quando tinha obrigação de falar, as motivações impuras que havia percebido por trás de ações aparentemente corretas. Essa era a vida no pórtico, não como exercício de masoquismo espiritual, não como tortura religiosa, mas como higiene da alma. Como quem escova os dentes todos os dias, não porque está sempre com cárie, mas porque cuida. Porque sabe que negligência acumulada produz problema real. Pergunta reflexiva para o espectador. Quando foi a última vez que você se aproximou de Deus, não para pedir algo, não para louvar com fervor emocional, mas para simplesmente ser visto, para ficar em silêncio diante dele e deixar que o Espírito Santo mostrasse o que ainda precisa ser trabalhado, o que ainda está pendente, o que você tem evitado enxergar? Esse é o primeiro princípio de Wesley. O arrependimento não terminou quando você se converteu. Ele recomeça toda manhã. É o pórtico que nunca pode ser fechado. E toda a vida espiritual saudável passa por ele diariamente. O arrependimento verdadeiro nasce do autoconhecimento honesto. A definição precisa de Wesley. O arrependimento dos crentes é uma espécie de conhecimento de si mesmo, a saber, a consciência de que somos pecadores, sim, pecadores culpados e incapazes, se bem que saibamos que somos filhos de Deus. Sermão: o arrependimento dos crentes. Estuda essa frase com muito cuidado. Wesley não está dizendo que você precisa se odiar para se arrepender. Ele não está pregando autocomiseração perpétua. Ele não está dizendo que o crente deve se ver como miserável, abjeto, sem valor. Ele está dizendo algo muito mais preciso e muito mais sofisticado do que isso. O autoconhecimento espiritual genuíno te permite ver ao mesmo tempo duas verdades aparentemente contraditórias: que você é filho de Deus, amado, adotado,
justificado, aceito e que você ainda é pecador, ainda imperfeito, ainda em processo, ainda com áreas não rendidas, ainda com motivações misturadas. Essa tensão, esse "e" no meio das duas verdades, é o campo fértil de todo crescimento real. Quem não tem o primeiro lado, sou filho de Deus amado, cai em desespero espiritual. Vê o próprio pecado e se afoga nele. Fica paralisado pela vergonha. Não consegue receber o perdão porque acha que não merece. E aqui Wesley seria muito claro. Ninguém merece. Esse é o ponto. A graça não é para quem merece. Mas quem não tem o segundo lado, ainda sou pecador em processo, cai em arrogância espiritual. Se vê como chegado, olha para os outros de cima, para de crescer porque acha que já cresceu o suficiente. E essa arrogância, Wesley dizia, é frequentemente o fruto mais amargo de anos de religiosidade sem autoconhecimento real. O velho interior, a imagem mais poderosa de Wesley. É preciso que Deus tire o véu que cobre a face do monstro e lhes mostre o verdadeiro caráter de sua alma. Wesley, sermão. O arrependimento dos crentes. Wesley usava essa imagem perturbadora com toda a intenção. A face do monstro. O que ele queria dizer? Que dentro de cada coração humano existe uma capacidade para o egoísmo, para o orgulho, para a crueldade, para a hipocrisia, uma capacidade que normalmente escondemos de nós mesmos com muito cuidado e sofisticação. Às vezes escondemos conscientemente, porque já vimos e não queremos ver de novo. Às vezes o véu é tão espesso que nem sabemos que está lá. Pensa na história do rei Davi. Um homem descrito como segundo o coração de Deus. Um rei ungido. Um adorador genuíno, autor de salmos que atravessaram milênios. Um líder que havia enfrentado gigantes literais e espirituais, e ainda assim capaz de adultério com Batseba e de orquestrar o assassinato de Urias, marido dela, para encobrir o crime. Como? Como um homem assim chegou a esse nível? Porque havia véus. Porque o poder, o privilégio, os anos de vitória, tudo isso pode ir depositando camadas sobre a alma, camadas que nos impedem de nos vermos com clareza. E o momento mais revelador de toda essa história não é o momento do pecado. É o momento seguinte. Quando o profeta Natã chegou ao palácio e contou uma parábola. Havia um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre que tinha apenas uma. O rico tomou a única ovelha do pobre para servir um hóspede. Davi ouviu a história e ficou indignado. Esse homem merece morrer. Não reconheceu a si mesmo na história. Estava julgando com fúria alguém que era ele próprio. Só quando Natã disse, "Tu és esse homem", é que o véu caiu. Quantas vezes nós fizemos isso? Julgamos em outros o que não queremos enxergar em nós mesmos. Ficamos indignados com uma injustiça que praticamos. Criticamos num amigo a mesma característica que nossos próprios amigos criticam em nós. E quando alguém aponta isso, a primeira reação é a defesa. A crise de identidade espiritual de Wesley. O próprio John Wesley passou por sua crise de véu de forma pública e documentada. Antes de Aldersgate, antes da conversão genuína do coração, ele era exemplarmente metódico, disciplinado, espiritualmente piedoso nos sentidos externos. Fazia tudo certo por fora. Visitava presos semanalmente, jejuava com rigor, orava em horários fixos, estudava as escrituras com profundidade, dava dinheiro para os pobres a ponto de viver com o mínimo absoluto. Mas havia um véu sobre sua alma. Ele não se conhecia como pecador necessitado de graça. Ele se conhecia como um executante de deveres. Sua espiritualidade era uma lista de cumprimentos, não um relacionamento de rendição. E essa distinção é tudo. Quando foi para as Américas como missionário com a missão de evangelizar os nativos da Geórgia, o que descobriu foi a sua própria pobreza espiritual interior. O ministério fracassou de forma constrangedora. Ele voltou para a Inglaterra humilhado, confuso, questionando sua própria fé. E foi nessa humilhação que o autoconhecimento verdadeiro começou a brotar.
Não é coincidência que a experiência de Aldersgate, o coração aquecido, a certeza do amor de Deus, a conversão genuína e transformadora tenha acontecido depois do fracasso. O fracasso retirou o véu. A humilhação preparou o coração. O espaço esvaziado pelo fracasso foi preenchido pela graça real. O perigo da religião sem autoconhecimento. Sabe qual é o maior inimigo do arrependimento genuíno? Não é o ateísmo. Não é a incredulidade aberta. É a religião superficial. É a pessoa que frequenta a igreja fielmente, que diz amém em todos os momentos certos, que cumpre com os ritos, que serve na equipe de louvor, que posta versículos nas redes sociais todos os dias e que nunca, em nenhum momento de sua semana, faz a pergunta: como está o meu interior real? O que eu escondo de mim mesmo? Que véus Deus ainda não tirou? Wesley escreveu com lucidez sobre isso. Crentes que não têm profunda convicção de pecado interior se ocupam muito pouco da inteira santificação. Não sentem inquietude pela falta dela, nem desejo ardente por ela. E sem esse desejo, sem essa fome, sem essa santa insatisfação com o próprio estado, a vida espiritual congela, para no lugar. Envelhece sem amadurecer. Aplicação prática. As perguntas do exame. Wesley sugeria que seus seguidores se fizessem regularmente perguntas específicas de exame de consciência. Perguntas como: tenho agido com amor em todas as situações hoje? Há alguém de quem guardo ressentimento no coração, mesmo que camuflado de preocupação ou de julgamento justo? Estou usando a graça de Deus como justificativa para continuar em algum padrão de pecado? Essas perguntas são como espelhos. E a maioria de nós evita espelhos quando suspeita que não vai gostar do que vai ver. Segundo o princípio de Wesley, arrependimento real nasce de autoconhecimento real. E autoconhecimento real dói antes de libertar. O véu não cai em dolor, mas o que está por baixo dele, quando Deus o tira, é sempre liberdade. Fé e arrependimento se completam, não se opõem. Existe uma confusão teológica enorme que Wesley enfrentou ao longo de toda a sua vida ministerial. Uma confusão que, de formas diferentes, ainda domina muitas igrejas e muitas vidas espirituais hoje. De um lado, há quem diga: não precisamos falar tanto de arrependimento. Isso é pesado, é lei, é constrangedor. As pessoas já se sentem mal o suficiente. Falemos de graça, amor incondicional, aceitação e misericórdia. E há verdade nisso. Mas é uma verdade incompleta que, quando usada sozinha, produz uma espiritualidade mole, sem espinha dorsal, incapaz de sustentar os ventos da adversidade. Do outro lado, há quem diga: arrependimento é tudo. Chore, se humilhe, sinta o peso da culpa, prostere-se. A graça vem depois, se vier. E talvez você ainda não tenha se arrependido o suficiente. E há seriedade nisso. Mas é uma seriedade que, quando usada sozinha, produz escravidão religiosa, neurose espiritual e uma vida vivida em dívida permanente com Deus. Wesley rejeitava ambos os extremos com força igual. E a razão teológica pela qual ele os rejeitava é o que transforma tudo. A doutrina da graça preveniente. Wesley ensinava que a graça de Deus age antes do arrependimento humano. Ele chamava isso de graça preveniente, do latim praevenire, que significa vir antes, chegar primeiro. Deus não espera sentado que o pecador tome a iniciativa de se arrepender para então estender sua graça. A graça já chegou. Deus age no coração do pecador antes de qualquer movimento humano. É Deus quem coloca a inquietação. É Deus quem acende o desconforto com o pecado. É Deus quem tira o véu que mencionamos no princípio anterior. É Deus quem despertou em você o desejo de assistir a este vídeo agora. Então o arrependimento não é algo que você faz para merecer a graça de Deus. É algo que você faz em resposta à graça que Deus já derramou sobre você. Essa inversão de sequência muda absolutamente tudo na prática, na motivação, na qualidade do arrependimento. Quando você se arrepende por medo de não receber graça, seu arrependimento é transacional. Está negociando com Deus. Eu me humilho, você me dá o que preciso. Quando você se arrepende em resposta à graça que já recebeu, seu arrependimento é relacional.
É amor respondendo a amor. É gratidão se expressando em transformação. A imagem da mão estendida. Imagine a seguinte cena. Um pai está na beira de um rio. Vê seu filho sendo arrastado pela correnteza. Sem hesitar, o pai pula na água, nada com tudo o que tem, luta contra a correnteza e chega até o filho. Naquele momento, exausto mas firme, o pai estende a mão. Agora, naquele exato segundo, o filho ainda precisa fazer algo. Precisa agarrar a mão estendida. O pai fez o trabalho mais difícil. Foi até lá quando estava longe, nadou quando estava fraco, chegou quando parecia impossível. Mas o filho precisa responder, precisa agarrar. O arrependimento, para Wesley, é esse gesto de agarrar a mão. E a fé é a confiança de que essa mão tem força suficiente para puxar para fora das águas. As duas coisas juntas. Não primeiro uma, depois a outra. Juntas, no mesmo movimento de resposta. É por isso que Wesley dizia que arrependimento e fé se completam mutuamente. O arrependimento, com seu autoconhecimento honesto, faz sentir o peso das águas. A fé, apoiada na obra de Cristo Jesus, dá a certeza de que existe uma mão forte o suficiente para puxar contra os dois extremos. Exemplos históricos. Wesley criticava abertamente os pregadores calvinistas que falavam tanto de eleição, decreto eterno e predestinação, que na prática esvaziavam qualquer apelo ao arrependimento. Para esses, o destino já estava selado. Por que então apelar? Wesley via isso como um equívoco pastoral gravíssimo que paralisava tanto pregadores quanto congregações. Mas ele criticava com igual contundência os sermões evangelísticos emocionais que eram, em suas palavras, uma rapsódia desconectada de palavras sem significado. Emoção intensa, lágrimas abundantes, altar cheio e nenhuma transformação duradoura de vida. Para Wesley, essa era a pregação que enchia o celeiro de palha, mas nunca trazia o trigo. O equilíbrio wesleyano era pregar o pecado com clareza suficiente para produzir convicção real e pregar a graça com generosidade suficiente para que a convicção levasse à fé e não ao desespero. Não um ou outro. Os dois juntos, na proporção certa, a cada pregação. O's Class Meetings. Estrutura que sustenta fé e arrependimento. Uma das contribuições mais práticas e duradouras de Wesley foi criar estruturas concretas para que o arrependimento e a fé se mantivessem vivos ao longo do tempo, fora dos momentos de grande emoção espiritual nos cultos. Ele sabia que a emoção do culto evapora. O que sustenta uma vida espiritual é estrutura, não apenas sentimento. Ele criou os Class Meetings, reuniões semanais de grupos pequenos, geralmente entre 10 e 20 pessoas, onde os membros se encontravam para prestar contas uns aos outros da vida espiritual. Em cada reunião, a pergunta central era simplesmente: como vai a sua alma? Não apenas como vai o trabalho ou como está a saúde, embora essas coisas importassem. A pergunta fundamental era sobre o estado interior de cada pessoa. E nessas reuniões as pessoas confessavam tentações que haviam enfrentado. Compartilhavam fracassos da semana. Pediam oração por padrões de pecado que não conseguiam quebrar sozinhos. Celebravam vitórias reais. Não para expor vergonha gratuitamente, mas para não carregar fardos em isolamento. Porque Wesley acreditava, com toda a convicção, que o arrependimento solitário é frágil demais para aguentar as pressões da vida real. Terceiro princípio: fé e arrependimento crescem juntos na comunidade, quando há estrutura que os sustenta além do momento emocional do culto. Arrependimento que não transforma não é arrependimento, é emoção. Chegamos ao princípio mais prático, mais imediato e, para muitas pessoas, o mais desconfortável. Wesley pregava aos mineiros de Kingswood, na região de Bristol, às 6 da manhã, antes que os homens descessem às minas de carvão. Eles chegavam com os rostos ainda enegrecidos da jornada anterior, alguns sem ter dormido direito. Muitos vivendo em condições que nós hoje chamaríamos de miséria absoluta. E Wesley os via chorar. Os via cair de joelhos. Os via tremer sob a pregação. E ele acompanhava, visitava, verificava.
observava o que acontecia depois que a emoção passava. E o que ele via em muitos casos, não em todos, mas em muitos, não era histeria coletiva passageira. Era transformação verificável e duradoura. Homens que abandonaram o alcoolismo que destruía suas famílias. Mulheres que saíram de situações de prostituição e encontraram dignidade e comunidade. Ladrões que devolveram o que haviam roubado e se tornaram trabalhadores honestos. Famílias que se reconciliaram depois de anos de violência doméstica. Mas ele também via o outro lado. E foi sobre ele que escreveu com mais urgência. A citação que define o princípio. Wesley ensinava que a conversão a Jesus é comprovada pela prática e não pelas emoções do momento. Essa frase precisa ser gravada a ferro e fogo no coração de toda pessoa que leva a fé a sério. E eu quero que você ouça ela em toda a sua extensão, porque ela vai de encontro a algo que é muito confortável na espiritualidade contemporânea. Não é o quanto você chorou no altar que prova seu arrependimento. Não é a intensidade do tremor que você sentiu no culto de avivamento. Não é quantas vezes você levantou a mão durante o momento de ministração. Não é a carga emocional do momento que valida o arrependimento. É o que acontece depois que a emoção passa. É segunda-feira de manhã, quando você acorda e precisa escolher entre o hábito antigo e o caminho novo. É o momento em que a situação que costumava te fazer explodir de raiva aparece de novo, e você responde diferente. Isso é o fruto. Isso é o que comprova. Os 4 frutos concretos do arrependimento genuíno, segundo Wesley. Primeiro fruto: mudança de direção no comportamento. Não apenas sentimento de culpa. Qualquer pessoa com consciência sente culpa, mas mudança concreta no comportamento. O pecado que antes era habitual, automático, irresistível, começa a perder progressivamente o poder sobre você. Wesley era realista. Isso não acontece de uma vez. É um processo. Mas a direção muda. O ângulo da vida muda. Você pode estar a quilômetros de distância do destino final, mas se a proa virou, a jornada vai para outro lugar. Segundo fruto: restituição quando possível e necessária. Se o arrependimento envolve ter prejudicado alguém, financeiramente, emocionalmente, reputacionalmente, o arrependimento verdadeiro busca corrigir o dano. O exemplo bíblico mais limpo disso é Zaqueu. Quando Jesus entrou em sua casa, Zaqueu não apenas teve um sentimento espiritual intenso. Ele declarou publicamente: Senhor, a metade dos meus bens darei aos pobres. E se de alguém me tenho apoderado de alguma coisa por falsa acusação, tornarei a dar 4 vezes mais. Lucas 19:8. Isso é fruto. Isso é o arrependimento chegando ao bolso, a reputação, as consequências práticas. Terceiro fruto: amor prático e visível ao próximo, especialmente ao mais vulnerável. Wesley era absolutamente convicto de que fé sem obras de misericórdia concreta é fé morta. Não como meio de ganhar salvação. Wesley era claro sobre justificação pela fé, mas como evidência inevitável da salvação que transformou o coração. Ele visitava presos pessoalmente, fundava escolas gratuitas para os filhos dos pobres, escrevia sobre condições de trabalho desumanas nas fábricas nascentes da Revolução Industrial e posicionou-se publicamente e inequivocamente contra a escravidão, escrevendo inclusive uma carta de encorajamento para William Wilberforce, poucos dias antes de morrer, em fevereiro de 1791, dizendo-lhe que a causa abolicionista era a causa mais excelente que já vi na terra. Quarto fruto: perseverança ativa na busca por santidade. Wesley não acreditava em perfeição instantânea nem em estagnação confortável. Ele acreditava em santificação progressiva, um processo contínuo de crescimento onde o arrependido genuíno não para de buscar, não se acomoda, não diz, já é suficiente. Há sempre mais de Deus a ser alcançado, sempre mais do self a ser rendido. O avivamento que salvou uma nação. Vou te contar algo que a maioria das pessoas que conhece a história de Wesley não conecta diretamente. Alguns historiadores sérios, e isso está documentado em obras respeitadas de história da Inglaterra, não em literatura devocional, fazem a seguinte afirmação:
O avivamento wesleyano do século XVIII pode ter sido um dos fatores que evitou que a Inglaterra vivesse uma revolução violenta semelhante à Revolução Francesa de 1789. Por quê? Porque Wesley não apenas pregava para as almas individualmente, ele transformava comunidades inteiras. Os class meetings criavam redes de apoio mútuo, de accountability, de formação moral e profissional. Ladrões se tornavam trabalhadores. Bêbados se tornavam responsáveis pelo sustento de suas famílias. Pessoas marginalizadas encontravam dignidade, propósito e comunidade funcional. A estrutura social em torno dos círculos metodistas era notoriamente mais estável, mais pacífica, mais funcional. O arrependimento wesleyano tinha endereço social, tinha consequências econômicas, tinha impacto político indireto e poderoso, porque arrependimento genuíno que produz transformação real não fica contido dentro dos muros de uma igreja ou dentro do coração de uma pessoa. Ele transborda para a família, para o trabalho, para o bairro, para a cidade. O perigo do arrependimento de fachada. Wesley observava em sua época algo que continua acontecendo hoje com dolorosa regularidade. Pessoas que choravam copiosamente durante os cultos, mas não mudavam nada em casa. Que faziam promessas públicas com toda a sinceridade aparente e não as cumpriam na segunda-feira. Que confessavam pecados nas reuniões de classe, mas continuavam em relações secretas de desonestidade, em negócios fraudulentos, em tratamento cruel de empregados ou subordinados. Para esses, Wesley não pregava condenação, pregava diagnóstico. Dizia: talvez o problema não seja falta de sinceridade no momento do altar. Talvez seja que seu arrependimento chegou às emoções, mas não chegou à vontade. E o arrependimento que transforma precisa ser um ato de vontade, não apenas um transbordamento emocional. Autoavaliação direta. Pense nos últimos 6 meses. Você se arrependeu de algo, pediu perdão, prometeu mudança ao Senhor? E mudou? Ou estamos no mesmo ciclo que se repete? Mesmo pecado, mesmo altar, mesma lágrima, mesma promessa, mesmo fracasso. Wesley diria: se o ciclo não quebra, talvez o problema não seja falta de sinceridade. Talvez seja falta de estrutura, de comunidade, de prestação de contas, de uso consistente dos meios de graça que Deus disponibilizou. O arrependimento verdadeiro não fica sozinho esperando ter força suficiente para mudar. Ele busca a ajuda, ele usa os recursos. Ele não é orgulhoso demais para dizer a outro ser humano: eu preciso de ajuda aqui. O arrependimento é o começo. O destino é a santificação total. Este é o princípio mais audacioso que Wesley ensinou ao longo de toda a sua vida. E também, talvez, o mais mal compreendido, tanto por seus adversários no século XVIII, quanto por muitos que se dizem seus seguidores hoje. Eu quero te pedir algo antes de continuar. Ouve com cuidado e sem reação imediata. Porque aqui está a visão de Wesley que irritava religiosos confortáveis em sua época, que provocava reações extremas, adoração fervorosa em uns, rejeição furiosa em outros, e que, entendida corretamente, é uma das doutrinas mais libertadoras da história do pensamento cristão, a doutrina da santificação plena. Wesley ensinava o que ele chamava de enter sanctification, santificação plena, inteira ou completa. Antes que você reaja a esse termo, deixa eu te explicar exatamente o que ele não dizia e o que de fato dizia. Ele não estava dizendo que o cristão se torna incapaz de cometer erros. Não estava dizendo que o crente santificado é infailível, perfeito em julgamentos, incapaz de falha de qualquer natureza. Ele era explícito e repetido nessa ressalva. O que ele dizia era mais preciso e mais poderoso do que isso. É possível, pela graça soberana de Deus, chegar a um estágio de vida onde o amor a Deus e ao próximo se torna a motivação dominante e consistente de todas as ações. Um estágio onde o pecado voluntário e consciente cessa de ser um padrão. Um estágio onde o coração, ainda frágil e limitado, não está mais dividido entre servir a Deus e servir a si mesmo, mas orientado em uma única direção, com toda a força que tem.
Ele baseava isso em textos como 1 João 3,9, Filipenses 4,7 e especialmente em Mateus 22,37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Essa palavra todo era central para Wesley, não metade. Não na maioria das situações. Não quando você está bem descansado e as circunstâncias cooperam. Todo. O coração inteiro, orientado por amor. A conexão direta com o arrependimento. E aqui está a conexão que transforma o quinto princípio no clímax de todo o ensino wesleyano sobre arrependimento. É a ligação que só aparece quando você junta todos os pontos anteriores. Você não pode chegar à santificação plena sem passar pelo arrependimento profundo, honesto e contínuo. É impossível. Os crentes que não têm convicção profunda de pecado interior, que vivem na superfície do autoconhecimento espiritual, que nunca deixaram Deus tirar o véu, esses são os que se ocupam menos da inteira santificação. Não sentem inquietude por ela. Não sentem fome dela. Porque quem acha que já está bem não busca ficar melhor. Em outras palavras, quem fica na superfície do arrependimento, fica na superfície da santidade. E quem mergulha fundo no conhecimento honesto de si mesmo, dolorosamente fundo, courageously fundo, esses são os que o Espírito Santo pode levar ao território da transformação profunda. Só então sentirão o peso da carga do pecado e gemerão implorando ser livres dela. Só então, e não antes, clamarão em agonia de sua alma. Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Wesley, sermão. O arrependimento dos crentes. Aldersgate, como modelo do processo completo. O próprio caminho de Wesley é o modelo mais limpo desse processo. Ele não chegou a Aldersgate pulando etapas, tomando atalhos emocionais. Chegou depois de anos de disciplina external rigorosa que não produzia paz interior. Depois de missão fracassada nas Américas que destruiu sua autoconfiança ministerial. Depois de confronto brutal e humilhante com sua própria incapacidade. Depois de sair da Geórgia derrotado e confuso, escrevendo em seu diário: "Fui à América para converter os índios, mas quem vai me converter?" A experiência do coração aquecido em Aldersgate foi o resultado de um processo longo e doloroso de arrependimento genuíno. Não arrependimento de pecados externos específicos, mas arrependimento de uma orientação interior equivocada, de confiar em si mesmo em vez de em Cristo, de executar religião em vez de viver relacionamento. E foi a partir de Aldersgate que Wesley desenvolveu toda a sua teologia da santificação progressiva. Porque ele sabia, na própria pele, no próprio corpo, que o pórtico do arrependimento não é o lugar onde você fica. É o lugar por onde você passa para entrar no aposento da santificação. Para ir mais fundo. Para subir mais alto. Para ser mais completamente quem Deus criou você para ser. O que isso denuncia na espiritualidade contemporânea? Existe uma espiritualidade cristã muito popular hoje que é confortável demais, que fala muito em graça e pouco em responsabilidade, que celebra a justificação com fogos de artifício e esquece a santificação como se fosse opcional, que diz: Deus me ama como sou, verdade gloriosa, mas omite convenientemente a continuação. Mas Ele me ama demais para me deixar como estou. Wesley diria para essa espiritualidade: você está no pórtico admirando a arquitetura, mas a casa está aberta. Entre. E existe também uma espiritualidade cristã muito pesada, muito sombria, que só fala em pecado, em culpa, em condenação permanente, que nunca chega à alegria, que usa o arrependimento como instrumento de punição e nunca como portal de libertação, que produz pessoas espiritualmente exaustas, vivendo em dívida perpétua com Deus, sem conseguir receber o perdão porque acham que não se arrependeram o suficiente, que não choraram o suficiente, que não sofreram o suficiente. Wesley diria para essa espiritualidade: você está gemendo no portal, mas a porta está aberta. Cristo já abriu. Entre. A morte de Wesley, o destino do caminho. Em seus últimos dias de vida, em março de 1791, John Wesley estava visivelmente debilitado. Tinha 87 anos
e décadas de viagens extenuantes tinham cobrado seu preço físico. Mas seus biógrafos e as pessoas que o acompanharam naqueles dias registram algo extraordinário. Mesmo no leito de morte, ele tentava cantar hinos. Chamou os amigos e familiares ao redor, e suas últimas palavras registradas foram: "O melhor de tudo é que Deus está conosco." Um homem que passou 50 anos pregando arrependimento, 50 anos passando pelo pórtico diariamente, 50 anos buscando santificação progressiva. Esse homem não morreu com a sensação de dívida espiritual, de culpa não resolvida, de caminho não percorrido. Morreu com a certeza serena de que o Deus que havia aquecido seu coração em Aldersgate estava presente naquele quarto em Londres. Estava ali, e era suficiente. Esse é o quinto e último princípio. O arrependimento não é o destino da jornada. É o começo. É o pórtico que abre para um caminho de santificação progressiva que termina, para aqueles que perseveram, em paz com Deus, em plenitude de amor e na certeza de que o melhor de tudo é que Deus está conosco. Alertas importantes. Antes de encerrar, eu preciso te deixar com alguns alertas sérios, baseados no que Wesley ensinou e no que a história prova. Alerta 1. Cuidado com a graça como desculpa. Se você está usando a doutrina da graça como justificativa para não mudar comportamentos que você sabe que precisam mudar, você precisa ser profundamente honesto consigo mesmo. A graça que não produz transformação progressiva não é a graça do Novo Testamento. É uma caricatura teológica dela. Wesley era incisivo. A graça de Deus não apenas perdoa o pecado passado, ela tem poder para transformar o coração presente. Se a graça que você prega ou que você recebe não está fazendo isso, algo importante está faltando. Alerta 2. Cuidado com a culpa de pecados já perdoados. Se você está carregando o peso de culpa por pecados que já confessou genuinamente, pelos quais já pediu perdão com coração honesto, isso não é humildade espiritual. É falta de fé real no poder do sangue de Cristo. Wesley era absolutamente claro. O arrependimento sincero recebe o perdão completo. A culpa que permanece depois do perdão real não vem de Deus. É ou fraqueza da fé ou a voz do acusador que não aceita que o caso foi encerrado. Não confunda convicção do Espírito com condenação do inimigo. Convicção leva à mudança. Condenação leva à paralisia. Alerta 3. Cuidado com esperar sentir antes de agir. Se você está esperando sentir vontade de se arrepender para então se arrepender, você vai esperar para sempre. O arrependimento é, antes de qualquer sentimento, uma decisão de vontade. Uma orientação do coração em direção a Deus. Os sentimentos, o alívio, a paz, a alegria, o senso de limpeza, frequentemente vêm depois do ato de arrependimento, não antes dele. Não espere a emoção. Tome a decisão. A emoção, quando Deus quiser, vai acompanhar. Alerta 4. Cuidado com a estagnação disfarçada de santidade. Se você não se arrependeu de nada novo nos últimos meses, isso não necessariamente significa que você está vivendo em santidade progressiva e plena. Pode muito bem significar que você parou de se examinar, que os véus estão se espessando, que o conforto espiritual foi confundido com maturidade espiritual. Wesley dizia: um sinal de crescimento real é que quanto mais você cresce, mais claramente vê o quanto ainda tem a crescer. Não menos, mais. Porque a luz aumenta e ilumina o que antes estava nas sombras. Alerta 5. Cuidado com arrependimento sem comunidade. Se o seu arrependimento acontece apenas no silêncio do seu quarto, sozinho, sem nenhuma dimensão comunitária, sem nenhuma prestação de contas, sem nenhum ser humano que sabe de verdade como está a sua alma, Wesley diria que esse arrependimento é importante, mas frágil demais para aguentar as pressões da vida longa. Encontre sua versão do Class Meeting, um grupo pequeno, de verdade, uma amizade de profundidade real. Alguém para quem você pode dizer a verdade sobre si mesmo sem medo de ser destruído. As 5 perguntas que vai confrontar você. Pergunta 1. Meu arrependimento é um evento passado
ou um posicionamento presente? Pergunta 2. Quais véus Deus ainda precisa tirar para que eu me veja com clareza? Pergunta 3. Meu arrependimento produz frutos concretos ou apenas emoções passageiras? Pergunta 4. Tenho buscado a santificação ou me conformei com a justificação? Pergunta 5. Qual pecado interior? Orgulho, ira, amor ao mundo, obstinação, eu ainda não entreguei de verdade? John Wesley percorreu 400.000 quilômetros para levar uma mensagem de que o coração humano pode ser transformado, de que a culpa não precisa ser o último capítulo, de que a santidade não é uma conquista de super-heróis espirituais, é a oferta de Deus para qualquer um que entre pelo pórtico do arrependimento. O mesmo espírito que aqueceu o coração de Wesley naquela noite de 1738 em Aldersgate ainda aquece corações hoje, inclusive o seu, inclusive agora. Se esse vídeo tocou algo em você, seja a convicção de que precisa recomeçar, seja a alegria de ver esses princípios confirmando o que você já vive, compartilha isso. Manda para alguém que precisa, porque talvez alguém na sua lista de contatos seja exatamente o tipo de pessoa que Wesley pregava em campo aberto. Alguém que parece inacessível, mas que está esperando a mensagem certa chegar. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, porque essa é uma jornada. E os próximos vídeos vão continuar essa caminhada pelos grandes pregadores da história, que não tinham medo de pregar verdades que transformam. Deixa um comentário. Qual dos 5 princípios de hoje mais desafiou você? Qual você vai levar para essa semana? Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.